Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, seja bem-vindo a mais um Cafezinho das 10, o nosso programa semanal, onde a gente conversa com os nossos colegas de recursos humanos sobre os principais assuntos da área. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Luiz Eduardo Silveira sobre um tema que eu gosto bastante, sempre tive muita curiosidade, o RH num clube de futebol. Luiz, bom dia, tudo bem com você? Olá pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha experiência tanto no RH quanto no futebol, né? E que para mim são duas paixões, né? Tanto o futebol quanto o RH. Para mim também, Luiz. Luiz, para a gente começar, para quem não te conhece, conta um pouco da tua história profissional, conta um pouco da tua carreira, por onde você passou, empresa, se você quiser, eventualmente já falar os clubes em que você contribuiu, sinta-se à vontade. Tá bem. Pessoal, então eu sou um gaúcho, né? Já estou em São Paulo há um tempo, já morei um pouquinho na metade do nosso país aí, sempre rodando em razão ou de projetos ou de empresas, né? A minha carreira no RH começou há muito tempo, quando eu saí do Exército. Estava até fazendo esse pensamento ontem, Edu, né? Pô, como é que eu vou contar que eu comecei, né? Saí do Exército, então, com 19 anos. Aí pensei, bom, agora eu tenho que trabalhar, né? Aí falei com a minha mãe falou com uma amiga, que tinha uma outra amiga, que era assessora de um deputado estadual, isso lá no Sul. E aí eu fui parar no meu primeiro emprego lá, que era auxiliar de departamento pessoal júnior. O que é legal nessa história é que a empresa tinha o boy e tinha o auxiliar de DP júnior. Como o boy era mais antigo do que o de empresa, o boy ainda mandava em mim. Então eu estava na cadeia literalmente embaixo lá. E, cara, e era DP mesmo, né? Você imagina aí 1990, folha de pagamento, cartão ponto, tudo literalmente papel, né? O máximo que tinha de tecnologia era mandar a folha para um birô de informática. Isso tem muita gente que nunca nem ouviu falar, hein, Edu? Mas existia e funcionava bem. Né? Informática, inclusive, é uma palavra que cada vez vem sendo menos usada, né? Exato, Começo da década de exato. 90, anos 2000, a gente usava bastante isso. Hoje é tecnologia, né? Mas um dia se chamou informática. Informática e nas portas do que hoje é TI, né? Nem a gente pode chamar e tal. Se ainda tivesse o nome ainda na porta, mas não tem mais, tinha um negócio chamado de CPD, gente, Centro de Processamento de Dados. Então, isso revela a idade de muitas pessoas. E Exatamente. exatamente. Essa empresa, cara, eu devo ter ficado nela quase que 8, 9 anos, né? Foi bastante tempo, assim, aprendi muito lá. Era uma empresa muito tradicional, né? Lá do meu estado. E depois aí eu tive, né, a felicidade, né, de passar por algumas multinacionais muito bacanas, onde eu aprendi muito. Uma delas, Asa Brown Boveri, depois fui para Cargill, né? Então, indústrias sempre são mais convencionais, né, até hoje, no sentido de orçamento, budget, as coisas que vêm da matriz, né, de fora, né, do país. Então, você acaba também aprendendo muito, né, em termos de desenvolvimento humano, com volume, com escala, né? Então, foram excelentes escolas, né? Aí acabei indo para serviços, né? Fui para call center, depois fui para varejo, aí tive um tempo, né, de varejo moda, e nesses encaixes aí, mudanças de emprego, eu fui ranteado, né, então, por uma das grandes empresas de hunting aqui do Brasil, né, e de fora, para o primeiro clube de futebol, né? Aí eu passei no Internacional de Porto Alegre, como diretor administrativo, tinha embaixo do meu guarda-chuva acho que 7, 8 áreas, dentre delas o RH. Né? Então aí começa o caminho, né, no futebol. Teve algumas outras empresas, né, no meio, mas Edu, especificamente de futebol, a gente vai ter Inter, a gente vai ter Palmeiras e um projeto muito recente agora no Santos Futebol Clube, aqui da Baixada Santista, né? O clube do Rei Pelé. Entendi, Luiz. E assim, a título de curiosidade, qual time que você torce? Internacional a vida inteira, né? Até tem uma história, né, da minha família que meu pai, meus avós, meus primos, meus tios e tal são todos gremistas e eu torço para o Internacional. Aí eu brinco, né, que eu era o único com bom senso. Mas era uma brincadeira boa, né, de família. Sim. Luiz, me tira aqui uma dúvida, né? Eu conheço bastante o mercado de call center. Uhum. O que é mais difícil, call center ou um clube de futebol?
Então, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência e aí eu volto para te responder. Como eu saio de indústria mega estruturada e vou para o call center, cara, eu fico... Cara, como é que esses caras conseguem fazer isso tudo, né? Tanto e tão bem há tanto tempo, né? Então, acho que call center é uma belíssima escola, né? E eu passei por uma das maiores, né? A gente tinha mais de 100 mil funcionários aí, então foi muito bacana. Mas o clube de futebol, né? Já entrando na tua pergunta, ele tem uma tipicidade, cara, que ele é um organismo político, né? Então, a relação é diferente, o repórter é diferente, o dia a dia ele é diferente, sim. Né? Então, assim, acho que foi mais difícil para mim a adaptabilidade inicial no clube de futebol do que em qualquer business, né, que eu já passei. Porque business, cara, você vai para a operação, fica um mês, pega PNL, pega budget, fala com o cliente, vai, né, vai a campo, volta, opa, já estou mais centrado, né? E de certa forma, a metodologia interna não muda tanto. O clube de clube para clube muda, e muda de uma maneira muito grande. Assim. Entendi, Luiz. Luiz, como é que é o dia a dia de um RH num clube de futebol? Você era responsável por todos os subsistemas de recursos humanos e mais alguma coisa? Conta e outra dúvida que eu tenho: quando você foi RH de Inter, Palmeiras e Santos, Sim. basicamente você teve as mesmas funções ou eram funções diferentes? Como é que era o RH em cada um desses clubes? Tá. Eu acho que assim, Palmeiras e Inter, funções muito parecidas, né? Palmeiras ela tinha um prazo pré-determinado, o Inter não. Então era um diretor administrativo, né? Com todas as áreas, à exceção de marketing e financeiro abaixo, né? Até para o compliance e tal. Né? E no Santos, uma cadeira também, né? que era uma transição e que era temporária, aí sim com tudo embaixo, à exceção do futebol. Né? Então, marketing financeiro, então uma cadeira muito mais ampla, muito mais pesada. Né? E olhando para o RH, sim, todas as estruturas, né, ligadas. O Inter, eu posso dizer que foi onde eu contratei uma gerente, uma pessoa com uma bagagem de mercado muito boa, acho que mais de 10 anos de Ambev, uma boa formação, então a gente entrou para mudar todos os processos, né? Eventualmente, olhando os 3 clubes agora, todos com um olhar muito mais DP, né, e com algumas ações, né, de desenvolvimento humano, aí, vamos chamar assim, né, mas com muita oportunidade, até porque não era foco desses clubes, né? Os processos os mesmos, colocando, né, no Inter um bom profissional, nos outros clubes a gente não teve o tempo necessário de alocar um novo profissional, né? Até em razão do curto espaço de tempo que eu iria ficar nesses 2 projetos. Entendi. Quando a gente pensa, Luiz, que você é um executivo de recursos humanos que já passou por algumas empresas nacionais e multinacionais de vários tamanhos, quais são as principais diferenças no dia a dia do RH de um clube de futebol para um RH de uma multinacional, por exemplo? Tá. No clube de futebol, eventualmente você vai ter algum político, né? E você tem clubes aí que tem às vezes 2 ou 3 políticos por área, né? Então às vezes você vai ter as reuniões com os políticos, fazer um entendimento desses políticos, que muitas vezes eles não têm formação na área de expertise que eles estão, né? Porque o clube tem que encaixá-los, porque você tem a chapa, o conselho, etc. e tal. Isso é uma constatação, todos têm. Então, você tem, acho que esse tempo né, esse timing de transição, de implantação, ele é muito mais complexo, né? E às vezes você está mudando coisas históricas, né? Num desses aí, para não dizer qual, a gente mudou o processo de seleção e poderiam ter indicações, né, dos políticos, mas, sinceramente, essa indicação só iria ser contratada se passasse por todos os testes, processos, entender que ele tinha aí, né, um assunto já
um tema já como a gente mais fala, pô, do tamanho das nossas cadeiras, né? Não era um down chair, etc e tal, porque até então o clube não falava nisso. Então aí, cara, no começo você navega bem, depois você começa a ter as resistências naturais, né? Porque o político ele sempre se coloca acima do executivo, né? E foi onde eu fiquei, né? Onde eu fiz a transição do Inter, né, para uma outra companhia, e aí Palmeiras e Santos né, ele tinha início e fim, né? Então já não tinha tanto esse nível de resistência, né? Entendi. Luiz, a gente vê cada vez mais uma corrente para que os clubes de futebol brasileiros se profissionalizem, né? Uhum. Você teve essa boa experiência em 3 grandes clubes. Na tua visão, o que precisa ser feito para os clubes brasileiros se profissionalizarem? Essa semana, coincidentemente, né, está se falando, né, muito sobre a lei 14.193, que é da profissionalização dos clubes. Hoje, efetivamente, quem está caminhando dentro desse processo é o Botafogo, do Rio de Janeiro, e o Avaí, né? Eu acho que enquanto não se profissionalizar os clubes, né, e lei se profissionalizar, você, né, pode ter o grupo, né, de políticos, né, que vão ficar atuando dentro, né, das suas ações, mas o clube ele vai ter a sua atuação como empresa, aí com as responsabilidades cíveis, né, divulgação de balanço, e até distribuição de dividendos, né, no fim, né, de cada período fiscal. Aí. Na minha leitura, enquanto isso não acontecer e deixar de ser isso que eu chamo de organismo político, eu não vejo uma mudança de curto prazo, né? E aí alguém pode me perguntar, pô, mas como é que, né, você tem lá um clube com 700, 800 milhões de faturamento, outro com 600 e tal. E você tem que entender todo esse invólucro, né? O que é marketing, o que é venda, né, de camisa, o que é, né, o que se chama, né, no PNL venda recorrente de atleta, né? Num dos clubes que eu assessorei, a gente tinha uma dívida absurda, né? Então, olhando compras de atleta para ter título, né, e tal. E não seja errado, não, né? Acho que até o foco, né, ter título, a torcida feliz, etc e tal, mas não sei se esse é o único caminho para cada um desses clubes, né? Aí vamos falar de Botafogo, vamos falar de Cruzeiro, quem mais que está na Série B aí? Né, não sei o tamanho da dívida de Vasco, a dívida do Inter também é estratosférica, né? Então a gente não sabe até que ponto vai, né? Eu sei que agora na pandemia 2020, muito clube grande, né? Sem a gente citar nomes aí, tem um descolamento de caixa absurdo, Sim, absurdo, sim, né? bastante altos. E gente que está disputando título, né? E acho que também cabe um olhar nessa linha para o Red Bull, né? Tecnicamente novo, né? Olhando todos os clubes, clube empresa, dinheiro, o local da tabela que ele está, não tem dívida, então acho que essas coisas elas cabem olhar, né? Olhando o médio prazo aí. Acho que a gente passa a ter algumas surpresas aí. Entendi. Luiz, uma dúvida de torcedor. O RH dos clubes, eles têm algum tipo de interação com a negociação dos jogadores ou não? Não. Sempre negociação de atleta, aí vamos dizer assim, usualmente vai pelo executivo de futebol, alguns clubes têm um vice-presidente de futebol, né, que está lá do lado dele para poder fechar isso. Aí pode falar assim que os clubes, alguns que têm um olhar já mais bacana, chamam o executivo financeiro ou o ADM para a mesa, diz, olha, como é que a gente pode compor esse pagamento, essa dívida e tal. Então, fica nesse cenário. E, logicamente, uma participação intensa da comissão técnica, né? Lateral, chuta com as duas, chuta com a esquerda, não. Edu, uma curiosidade, qual é o teu time? Eu sou São Paulino, cara. São Paulino? Ah, Passamos aí quase mais, na verdade, do que uma 12, né? década sem ganhar nenhum título expressivo. 8 anos, se não me falha, 9 anos, se não me falha a memória. Falando em termos de gestão, né? Eu acho que o São Paulo sofreu com algumas gestões confusas. A gente teve um bom período ali, começo dos anos 2000 até mais ou menos 2008, 2009, e depois as coisas ficaram realmente confusas, né? E aí é muito difícil para um torcedor
que ele está acostumado a ver o time dele sempre chegando em finais, sempre conquistando, na verdade chegando cada vez menos, né? E aí, aproveitando a tua pergunta, Luiz, qual é o impacto da torcida e da paixão no dia a dia do clube? Eu acho que né, toda paixão, às vezes, ela te deixa um pouco cego, né? Com certeza. Para um lado ou para o outro, né? Mas assim, vou olhar com, né, vou te falar com o olhar que eu tenho como executivo, né? Você pode fazer um trabalho belíssimo com a torcida, né, do teu clube, né? Logicamente que o intracampo sempre conta muito, né? O torcedor não consegue às vezes ver time perder, chora. A gente sabe essas histórias malucas, né, de cara que vendeu casa, carro, né, e foi assistir final de campeonato mundial, deu o nome do filho de, sei lá, Diego Armando Maradona, essa coisa que a gente que é inexplicável, né? Ela é irracional, mas assim, hoje você fazer dentro do marketing um projeto para sócios, para retenção, avaliar o teu churn, camisa, venda, cara, dá para fazer muita coisa, né, com o teu sócio e deixar ele muito mais próximo lá do clube. Então faz toda a diferença, sim, né? Eu lembro um tempo que o Internacional tinha um número X de sócios, 120 mil, se eu me lembro bem agora, que praticamente pagava toda a folha mensal de atleta, a contribuição, né, de ser sócio. Aí parece que agora esse número está em 70 mil, né? Então, por que você teve aí, tecnicamente, um churn de 50 mil, né? O que aconteceu? É estratégia, não é? Captação, não, né? Quando eu estava no Santos também, eu achava que, né, que se podia fazer um projeto absurdo com os sócios do Santos do mundo inteiro, né? Eu acho que tinham lá 15 ou 10 clubes no mundo com o nome de Santos FC, por causa, né, do Pelé. Então, isso não era utilizado. E não sei se é também, né? Mas, então acho que essa coisa, né, tem que deixar o sócio, né, perto, né? E um dia de jogo com a torcida feliz é muito melhor quando você faz uma operação de estádio, tá? Porque senão você tem briga, quebra-quebra, é um negócio bem desconfortável. Imagino. Luiz, que dicas que você dá para os RHs os profissionais de recursos humanos que desejam trabalhar no clube de futebol? Tem algum tipo de conhecimento, algum tipo de competência que precisa ter? Ou, basicamente, é a mesma coisa do que normalmente se desenvolveria para outras empresas? Ah. Bom, para falar do futebol, cara, cada clube, né, tem a sua cultura, né? É um pouco diferente de empresa, né? Porque assim, é muito diferente, né? Que eu vivi em cada um desses três e eu visitei com uma certa frequência mais uns 3 clubes aí, né? E eu, na verdade, o futebol aconteceu para mim. Não foi nada muito, não, quero ir para essa indústria, quero trabalhar nesse estado e tal, né? Mas com certeza a dica que eu deixo é um pouco da mais convencional de, gente, entendam a cultura desse clube, né? Um pouco, né, qual é o momento que ele tem, o que esse presidente ele quer fazer. Alguns clubes já têm business plan, né, outros não têm. Aí, que nem algumas empresas têm o business plan, né, que está só lá no chart, né, para cada pauta que ela é mensal. E eu acho que quando você chegar lá no clube, conversem com todas as pessoas que vocês puderem, né, de todos os níveis, né? Façam lá um top-down, né? Ou um bottom-up, mas falem com muita gente que é para entender né, o que o pessoal precisa. Isso eu acho que é o mais importante de todos. Luiz, se você puder consolidar, por exemplo, das suas experiências nesses 3 clubes de futebol, quais foram os principais aprendizados que você teve? Ah, quem era o Luiz antes dessa experiência e quem é o Luiz hoje? Acho que para mim, com certeza, é questão de autoconhecimento, Edu, né? Porque às vezes você fica comparando o ambiente que você está com os ambientes mais convencionais e, gente, não tem nada a ver, né? Aí você tem lá pô, um par político. E você fala, não, cara, desculpa, mas aqui o diretor, né, sou eu e tal. Não, não é. Então, essa questão, acho que melhorar muito a minha adaptabilidade em questões políticas, né, acho que um ponto importante para mim.
Porque nos ambientes que nós conhecemos, multinacional, organogramas definidos e tal, cara, de certa forma, né, o teu cargo, ele te leva, né, num caminho onde você tem que se expor, onde você vai ser ouvido, né, e vai tomar as decisões. No clube, às vezes, você decide, mas não decide. Então, o lead time lá para você aprovar um projeto leva mais tempo. Mesmo, pô, eu lembro desses aí, né, eu fiz todo um projeto, a gente teria um ganho qualitativo com estacionamento absurdo, né? E um ganho financeiro no primeiro ano de 2.800.000. Isso era bottom line, né? Cara, isso levou 70, 80, 90 dias até ser aprovado. Então, a gente foi aprovar isso, tipo, no segundo semestre. Eu fiquei maluco, né, desse, mas depois eu entendi que era time. Então, opa, acho que vale até para, né, os profissionais mais jovens, vale para todas as empresas que eles entrarem, entendam o ambiente, né? Essa coisa. Porque, às vezes, A velocidade é nem tudo é o que diferente, né? aparece. O time ele é diferente, né? Total. Você tem que fazer, às vezes, a apresentação para conselho, né? O conselho vai votar, o conselho vai voltar. Então, cara, eu acho, né, que tem uma similaridade absurda com Brasília, assim, sabe? Câmara dos Sim, Deputados, sim. deve ter uma, né? Eu só não ia no bastidor fazer os acordos porque não era o meu papel, mas imagino que entre o pessoal debater, né? E não que isso seja ruim, acho que é bom, né? É o rito que o clube É tem. uma característica do negócio, né? Ele tem um estatuto, tem que ser seguido, etc. Então, né? Excelente, Luiz. Quero te agradecer pelo seu tempo. Vou deixar o seu LinkedIn nos cards, tanto do nosso podcast quanto do nosso canal no YouTube. Você Tá. quer deixar aqui algumas últimas palavras? Claro, claro. Cara, te agradecer, né, pelo papo, foi sensacional. Eu pontualmente adoro falar, né, o que eu sei, compartilhar. Eu mentoro alguns profissionais mais jovens, né, e isso é sempre bom. Acho que gera uma satisfação enorme. Deixe os meus contatos e, por favor, quem quiser falar sobre futebol, sobre RH, sobre a vida, comer uma pizza, tomar um vinho, é sempre muito bem-vindo. E espero a gente poder fazer mais alguns encontros desses, né? Foi um prazer imenso falar contigo. Com certeza, Luiz. Quero te agradecer. Bom, para você que está vendo a gente, está ouvindo, esse foi mais um Cafezinho das 10. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo episódio. Obrigado pela audiência.